Fala pessoal, o esporte está começando e olha, uma sexta-feira meio atípica, até porque todos os jogos dos nossos maranhenses vão ser no sábado, todos no mesmo dia, não vamos ter rodada no domingo, apenas no sábado. Tanto o Motoclube, Juventude, Cavalo de Aço e também o Sampaio Correia. O Juventude Samas tem um desfalque muito importante na parte ofensiva. O atacante Edayan está suspenso e não vai jogar. Mas o atacante Cris conversou com a gente sobre esse desfalque e sobre o jogo do final de semana. Já o Cavalo de Aço tem um jogo muito difícil e precisa vencer, ainda tentando entender essa nova situação do técnico Charles Guerreiro como técnico. O Motoclube de São Luís viajou na noite de ontem, já está lá no Ceará. Hoje à tarde vai fazer um treinamento de reconhecimento e o técnico Zé Augusto já tem um esboço do time que não deve mudar muito do que a gente já vem comentando aqui durante toda a semana. E o Sampaio Correia treinou ontem à tarde no Estádio Castelão. Eu estive lá acompanhando e conversei com o técnico Felipe Surian, que dá dicas pra gente de como encarar o CSA dentro de casa. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Começar falando do Juventude Samas. O Juventude Samas, né, o técnico Marcinho Guerreiro, conversou ontem aqui com a gente mostrou uma entrevista dele, chateado por não poder contar com alguns jogadores e também pela derrota que sofreu no estádio Nilzinho Santos para o Motoclube. E assim, é um jogo de tudo ou nada para o Juventude Samas. Lembrando que essa é a penúltima rodada da Série D do Grupo A2, de toda a Série D. Na verdade, tem que pontuar e tem que pontuar bem para continuar brigando e lutando por uma vaga na fase seguinte, que é a fase de mata-mata, que é aí onde finalmente vamos separar os homens dos meninos. Quem vai ter mais chance de conquistar um possível acesso e um título ou não. E o atacante Cris conversou com a gente sobre esse jogo do final de semana. Primeiramente, falando sobre o jogo de sábado, a gente tem uma batalha muito importante, a gente sabe disso, que é o jogo de tudo ou nada. Pode dizer que é uma grande final pra gente, que a gente precisa vencer, até mesmo porque o jogo passado não nos favoreceu. Agora estamos trabalhando firme e forte aqui nessa semana, pra gente chegar no sábado e fazer um bom jogo. A gente fica triste pela saída do Adriano, pela suspensão dele, é um excelente jogador, e nos ajudando bastante ali na frente, ajudando toda a equipe. Mas a gente tem jogadores para suprir a ausência dele. Felipe Paiva está treinando muito bem nessa função, tem o Caxambu que pode também fazer essa função ali. E a gente está treinando bem, graças a Deus, para chegar no sábado, sair daqui com a vitória, que é o que mais importa para a gente nesse momento. Nosso time precisa muito dessa vitória e espero que todo mundo esteja focado nisso. É um jogador confiante e, principalmente, que acredita no próprio elenco do Juventude Samas. Afinal de contas, se numa altura dessa do campeonato, o atacante Cris, o camisa 9 do time, não acreditasse nos seus companheiros que vão estar com ele ali dentro de campo para tentar conseguir uma vaga na fase de mata-mata, seria no mínimo estranho. E Tadeu Nunes, boa tarde. É uma falta gigante para o Juventude Samas, afinal de contas, o Edayan vem sendo responsável não só por gols, mas também por assistências, desde quando entrou e encaixou ali no time do Juventude Samas. Mas tem o Cris, tem o Naú, tem o Caxambu, dentre outras opções. Boa tarde, Galdense. Boa tarde a todos que nos acompanham. E mandar um abraço especial aí para o nosso amigo Alexandre Soares, né, o diretor de marketing lá do Juventude Samas. Realmente, o Marcinho aí vai ter muita dificuldade, porque além do Adriano, tem o Betão, o zagueiro também foi expulso, e o próprio Cleito também, que já foi negociado com o time de São Paulo, com o Velo Clube. Então são 3 desfalques que o Marcinho Guerreiro vai ter que quebrar a cabeça para fazer esse time render sem essas 3 opções, que eram opções que vinham sendo titulares no time do Juventude Samas, e tem mais do que nunca a obrigação de ganhar jogando em casa do próprio Palmas. Palmas também que tem chance de classificação tanto quanto o time do Juventude. Vai ser um jogo interessante. O Adriano vai fazer mais falta porque é aquele cara que vinha desequilibrando, né, a parte ofensiva. Aí ele tem o próprio Vinícius Paiva, que é o lateral esquerdo, pode fazer, né, aquele corredor, segurar um pouco mais o Caxambu, e pode também o Luiz Guilherme, que é outra opção de ataque. O que me incomoda um pouquinho é o Adriano, o próprio Cris que deu entrevista com o Naô.
né? Eu acho que um desses dois tinha que ser titular e tinha que colocar um jogador mais versátil pelo outro lado do campo. Os dois jogando, eu percebo que fica um pouco mais pesado o ataque do Juventude. Aí vai ter que ter a boa capacidade de jogo do Bismarck. Ele vai ter que levar essa bola, conduzir essa bola e deixar essa bola redondinha, tanto para o Cris como para o Naô, para arrematar o gol. Esse jogo é um jogo assim que o Bismarck ele tem que literalmente carregar o piano nas costas, porque ele vai perder talvez velocidade por conta de Edayan e até criatividade, porque Edayan também consegue dar assistências, e ele literalmente vai ter que buscar e entregar o jogo na mão do Cris e do Naô, inclusive se eles estiverem em campo juntos, o que eu não acho a melhor opção, concordo plenamente com você. Um detalhe sobre o Vinícius Paiva, ex-Motoclube, é que ele é lateral e joga como ponta. Não acho o melhor jogador para estar como ponta de um time. Eu acho que ele como lateral rende muito mais, até porque a assistência dele na parte ofensiva é muito interessante também, assim como a recomposição. Ele entrou como ponta, né, no jogo contra o Motoclube, não rendeu de forma alguma. E falar em Edayan, dois jogos, duas situações. Primeiro que contra o Motoclube foi o único jogo desde quando ele entrou no Juventude Samas em que ele não conseguiu ser efetivo, nem em assistência, nem em finalização. A marcação dele, em cima dele estava muito grande. O Codó e o Gustavo, que estava ali do lado dele, não deixaram ele jogar. E segundo, é a primeira vez que ele vai ficar de fora de um jogo desde quando voltou ao Juventude Samas. Então, assim, a gente não conhece o Juventude sem o Edayan em campo. Até mesmo porque é uma hora muito delicada para o Juventude, crítica, que né? Precisa vencer o jogo. Sem o Edayan, talvez ele seja o principal homem de ataque. O Vinícius Paiva não conseguiu render no jogo do Moto, muito por conta da expulsão do Betão. A expulsão do Betão foi assim um banho de água fria nas pretensões do time do Juventude, porque ele estava perdendo o jogo de 3-1 e mesmo ali você viu como era que estava o jogo, a gente imaginava que o time do Juventude ainda ia para cima. Com a expulsão, eles baixaram a linha, o próprio Vinícius Paiva depois foi para o lugar do Caxambu, o Caxambu deu espaço para o Wallace, que deve ser titular com o Dedé nesse jogo, então o time do Juventude ficou com um a menos. Resolveu se fechar para não pegar mais gol e o Moto também não agrediu mais depois de 3-1. Então ficou muito prejudicado. Agora cabe bem o Massini escolher ou o Vinícius Paiva ou o Luiz Guilherme. O Vinícius Paiva também pode jogar de meia com o Bismarck, não precisa fazer aquele ponto. Ele vem recompor o meio de campo ou libera o Caxambu para passar no corredor. São alternativas que com certeza o Massini já está vendo qual é a melhor para o Juventude. O Juventude Samas encara o Palmas em casa amanhã à tarde às 15h30. Marque aí no seu horário, na sua agenda, você que acompanha esse jogo. Um detalhe é que os jogos da manhã da Série D são espaçados, né? O Motoclube tem previsão de jogo às 15 horas, o Juventude às 15h30 e já o Cavalo de Aço às 4 horas da tarde. Vamos fazer um rápido intervalo, na volta tem Motoclube de São Luís. Olha, o Motoclube de São Luís realizou seu último treinamento ontem à tarde lá no seu CT. O técnico Zé Augusto terminou de alinhar, né, e afinar o time nos setores em que ainda faltava um certo ajuste. Obviamente, somando os dias de treinamento, Zé Augusto tem apenas 7 dias de treinamento, né, da semana passada, juntamente com a de hoje. Algumas peças não haverá modificação. Gustavo e Kevin na zaga são mantidos como titulares. Nas laterais, Diego Renan e também esquerdinha no gol, Matheus. Lá no meio de campo vamos poder contar com Lucas, Codó e o Vander vai assumir ali também a titularidade junto com o Codó, vai resguardar um pouco mais o meio de campo. E por falar nessa situação, quem está de fora do Motoclube é o Henrique. Não do Motoclube, né, da partida do final de semana. Ele foi suspenso, vai cumprir suspensão automática, assim como outros jogadores que seguem no departamento médico. Sobre Cleitinho, já estão perguntando bastante pra gente, mandando mensagens, perguntas sobre Cleitinho. Cleitinho ainda não está recuperado totalmente, teve um desgaste muscular muito grande na sua coxa do lado esquerdo e ainda passa por tratamento para voltar à sua melhor forma física. Imaginamos que na última rodada o meia atacante Cleitinho já esteja de volta. Quem conversou com a gente foi o volante Codó sobre esse segundo jogo como titular e também sobre a expectativa de conquistar provavelmente uma classificação já nesse final de semana. Foi uma semana bastante produtiva, a gente trabalhou bastante aí. Zé Augusto falou as melhores maneiras de jogar lá, né? Porque é muito quente, o jogo é 3 horas. Se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória aí e conseguir nossa classificação, que é mais importante. Jogador sorridente, né, e confiante num bom resultado, afinal de contas, os últimos jogos, apesar do deslize, da derrota para o Paragominas, o Motoclube vinha numa ascensão e vinha conseguindo encaixar seu elenco. É certo que mudou o técnico e a comissão?
mudou. Mas também não mudaram só eles. A forma de jogar e o esquema tático também deu uma alterada por conta das peças que Zé Augusto está escolhendo. Tadeu, é um jogo chave para o Motoclube, assim como foi contra o Juventude, o Motoclube pode conquistar sua classificação amanhã. É um jogo muito importante e fora de casa. Lembrando que o Motoclube perdeu em casa, né, na primeira partida do jogo de volta, o turno, né, o primeiro jogo entre os dois, perdeu para o Guarani por 2-0. O Tadeu vai comentar aqui, mas a gente tem os melhores momentos, né, do jogo entre Guarani e Motoclube para poder colocar aí na sua telinha. É um jogo complicado para o Moto. O Moto vai jogar fora de casa, vai jogar no estádio do Junco. E lá o time do Guarani fez 6 jogos, empatou 1 e venceu 5. Então é um time que é muito forte nos seus domínios. A escolha do Lucas Huck como ali o terceiro volante para resguardar mais o setor defensivo do Moto, na minha opinião é acertado, porque você tem 3 jogadores que têm velocidade, tem capacidade técnica e consegue se equilibrar, que é o Márcio Diogo, o Ted e o próprio Felipe Cruz. Então essa trinca lá na frente, com essa trinca aqui que vai defender, que vai proteger o setor defensivo do Moto, são jogadores também que têm uma qualidade muito boa na saída de bola. Então, para mim, na minha opinião, é o melhor Moto para essa partida que o Zé Augusto pôde escolher. Sobre o Cleitinho, esperamos que o Cleitinho volte para o próximo jogo, para a última rodada, já com o Moto classificado, que ele pode fazer aquele jogo ali para ganhar ritmo e ser fundamental quando for preciso já na fase do mata-mata. Então é o Moto, aos poucos, ganhando forma de jogo que o Zé Augusto quer implantar. Você falou que são 6, 7 dias ali, uma semana de treinamento. Ainda é pouco para o time para o treinador conseguir colocar suas ideias, para os jogadores absorver a ideia do treinador. Porém, é trocar pneu com o carro andando, né? O campeonato está aí, está pegando fogo, os jogadores têm que assimilar, tem que ter essa compreensão mais rápido e colocar em prática tudo aquilo que o novo treinador exige. Espero que o Moto faça um grande jogo. Como eu falei, o Guarani é muito forte nos seus domínios, mas o Moto tem um contra-ataque também que é quase mortal. Tadeu, agora eu vou te fazer uma pergunta assim, bem específica, né, tática. O Zé Augusto confirmando esse time de Lucas Huck, Codó e também o Anderson, né? O Vander, na verdade, ali no meio de campo. Quem seria essa peça para armar o time? O Vander tem um bom passe, o Lucas Huck é o cara mais pegador. Seria o Codó? Como você armaria esse trio ali no meio de campo? Ou então alguém voltaria do ataque para poder servir os outros? Eu fazia um tripé com o Codó fixo, né, na frente da zaga, o Vander saindo pela esquerda e o Huck pela direita. Aí sim que entra a questão. O número 10, o 10 eu sei que é do Ted Love, mas aquele 10 que arma o jogo, seria o Ted Love ou o Márcio Diogo? Aí, se for o Márcio Diogo, o Ted Love encosta no Felipe Cruz como centroavante ali, né? Fazer os 2 homens no ataque. Ou então ele pode, numa formação mais cautelosa, ele coloca o Ted Love e o Márcio como armador. Aí, fixando o Codó na cabeça de área, você libera os alas, né? As laterais, o Renan e o próprio Esquerdinha já passa a ser ala. Então, são variações táticas que o treinador tem que ter em mente, tem que passar isso para os jogadores. Mas essa é a minha opinião. Esse tripé ficava com o Codó na cabeça de área, o Vander pela esquerda e o Huck pela direita. Aí na frente escolhia ou o Ted Love ou o Márcio Diogo para armar lá na frente, né? Se for o Márcio Diogo, aí você vai ter o Felipe Cruz e o Ted na frente. O Ted, ele é um jogador mais insinuante, ele caminha mais com a bola colada no pé esquerdo dele, fica difícil do adversário tomar. E o Márcio Diogo já tem mais aquela cadência, ele já cadencia o jogo, ele pensa o jogo, abre mais os espaços, é um jogador mais inteligente. Então o time do Moto, na minha opinião, essa formação é ideal para o jogo de sábado. Um detalhe da partida é que o técnico Zé Augusto não vai poder contar com muitas peças ofensivas para substituição. O Henrique não está disponível, o Cleitinho também não vai estar disponível, mas vai ter o Vinícius, vai ter o próprio Jeff Silva, que além é um coringa também no Motoclube, né? Além de volante, lateral, ele jogou por muito tempo como ponta esquerda. Pode ajudar ali, inclusive no jogo contra o Juventude, ele não entrou na parte defensiva do time, ele entrou na parte ofensiva, ficou caindo ali pela lateral direita, né? Pela parte ofensiva direita do Juventude Summers. E o Jeff Silva pode jogar tanto na lateral esquerda como na lateral direita, né? Aí dependendo do jogo, da forma que for, o próprio Anderson também, se ele tiver condição de jogo, pode fazer ali o terceiro zagueiro. Então são variações táticas que o Moto tem. Parece ser jogadores que têm essa capacidade de entender a mudança da variação tática no decorrer da partida, que pode ser fundamental para o Moto Clube. O outro time maranhense que vai jogar também amanhã à tarde é o Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço vem de uma derrota, vem de uma mudança de comissão técnica, vem do desligamento de alguns jogadores importantes durante a semana e, mais do que isso, o próprio técnico Charles Guerreiro confirmou que existe um racha dentro do elenco, o que não pega bem dias antes de uma partida tão importante quanto essa.
O time do Cavalo de Aço, né, vai ter o adversário, 4 de julho. Eu acho muito difícil, pelo que aconteceu nos últimos dias com o Cavalo de Aço, com o Imperatriz, eu não acredito no sucesso do Imperatriz. Talvez seja o último jogo da Série D do Cavalo de Aço em casa, já que a classificação, se perder esse próximo jogo, vai pegar um time bem qualificado, um time bem montado. Então, se o Imperatriz perder esse próximo jogo, sábado, nos seus domínios, é o último jogo da Série D em casa, vai amargar um longo período, né, de inatividade, vai voltar a jogar só pela Série B do Maranhense ano que vem. Então, é o jogo da vida do Imperatriz. A comissão técnica, a diretoria tem que colocar isso para os jogadores, né? É o jogo da vida do Imperatriz, que ainda que quer almejar algum sucesso, quer almejar algo a mais na frente, tem que passar pelo 4 de julho. Só para finalizar o bloco do Cavalo de Aço, eu vou ser bem taxativo assim. Eu acho que o Cavalo de Aço jogou todo o trabalho que eles fizeram fora nessas mudanças repentinas de técnico e nas declarações infelizes, né, tanto do técnico Charles Guerreiro como até mesmo do presidente Wagner, que ficava até meio desconfortável na coletiva de imprensa ao falar sobre a mudança técnica. Eu acho que foi muito infeliz na mudança, acho que a alteração não vai surtir efeito e perdendo amanhã para o 4 de julho pode dar adeus à sua classificação e certeza. O Cavalo de Aço vai ser totalmente desmanchado para no final do ano, na competição que vir na Série B do Maranhense, nem no final do ano, na verdade, é no ano que vem já, né? No final do ano que vem, voltar a disputar um estadual totalmente do zero, comissão técnica do zero, mas com certeza Wagner e Charles Guerreiro vão estar lá mais uma vez no Cavalo de Aço. Então é meio complicado, é tudo ou nada já no sábado para o Cavalo de Aço, para poder tentar ainda ter um resquício de esperança no próximo final de semana. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia, que fez seu último treinamento de preparação ontem à tarde no Estádio Castelão. Estamos de volta agora com informações do Sampaio Correia. O Sampaio Correia ontem à tarde treinou no Estádio Castelão. A gente tem umas imagens aqui de um aquecimento, né, de um trotezinho que o Sampaio Correia iniciou, né, suas atividades ontem lá no Estádio Castelão. Inicialmente com a presença de imprensa, né, mas logo depois foi pedido para todos da imprensa, todos os veículos de comunicação que estavam se retirar, porque o técnico Felipe Surian foi trabalhar Tadeu Nunes, jogadas ensaiadas de falta e contra-ataque. O que eu pude observar, eu estava lá acompanhando, é que ele o tempo todo insistiu num contra-ataque 4 contra 2. O que eu fiquei imaginando, e posso lhe perguntar que você tem mais propriedade, é se ele vai esperar o CSA dentro de casa e tentar sair nesse contra-ataque. Porque não à toa o técnico não vai trabalhar apenas um contra-ataque assim, nessa situação, né? Mas também não consegui observar muito mais coisa, apenas uma inferição que eu fiz da situação. Ele está criando, né, superioridade numérica no setor ofensivo do Sampaio Correia, aquela transição. Se você está pedindo agilidade, intensidade na transição, é porque você espera pegar a retaguarda do adversário, né, desprotegido. Então o Sampaio Correia há muito tempo vem mostrando que é um futebol mais reativo. Então, ele espera o adversário, mesmo jogando em casa, e consegue nos contra-ataques chegar fácil na frente do gol. Domine e passa, e essa é a fórmula que o Sampaio Correia está chegando ao ataque do time, ao seu ataque, né, na defesa do time adversário. Vale lembrar também que nós provavelmente teremos uma estreia no Sampaio Correia, né? Matheus Mascarenhas deve ser o lateral esquerdo, Zé Mário está machucado. Ele é um grande jogador, veio da base do Fluminense. Há quem diga que é um jogador que deve assumir a titularidade, né? Essa é a expectativa da direção do Sampaio Correia, pelo que é o atleta, pelo que ele vem mostrando no treinamento. E o Ciel deve voltar ao lugar do Jackson, né? Então o time, tirando essas duas situações que eu falei, o retorno do Ciel e o Matheus na lateral esquerda, deve ser o mesmo time que começou o jogo contra o adversário anterior. O Sampaio Correia, né? Mais informações de como que vai ficar essa rodada é a Mariane Dias, que preparou todo um raio-x dos confrontos entre o CSA e o Sampaio Correia. O Tricolor joga amanhã contra o CSA em casa e tem a chance de voltar para o G4. A Bolívia busca uma recuperação na competição para não se afastar da parte de cima da tabela. Até o momento, ocupa a 9ª colocação com 31 pontos. 2 pontos de diferença do Guarani, quarto colocado com 33 pontos. O Azulão CSA tem 28 e é o 10º. O técnico Felipe Surian conversou com a gente sobre os desafios da competição e sobre enfrentar o CSA em casa, no Castelão. Já era esperado, né? A competição esse ano foi bem cogitada antes mesmo do início
das partidas, né, pelo grau de dificuldade, pelas equipes que foram formadas. Hoje a gente vê uma divisão muito grande ali, até o 11º colocado é bem próximo das primeiras colocações. Isso é importante, faz com que a competição fique ainda mais competitiva, né, e a gente espera que ainda vai continuar assim até o final da rodada, né, de cada rodada vai ser bem competitiva. Uma vitória já no sábado nos coloca novamente ou no G4 ou bem próximo ali. E nosso intuito sempre foi esse, desde o início da competição, foi manter a equipe próximo ao G4, é claro, buscando sempre as vitórias e o acesso. O técnico Felipe Surian, ele conversa com a gente sobre a dificuldade da partida, porque a pergunta que eu fiz para ele foi justamente essa. Ô Felipe, em dois jogos anteriores, na terça e na quarta-feira, mudaram a posição do Sampaio Corrêa, que caiu para a 9ª colocação com 38 pontos. Porém, o Vila Nova vencendo o Avaí foi muito importante, porque o Vila Nova estava na parte de baixo e o Avaí deu uma estacionada também. É um jogo difícil e não deixa de ser um confronto direto novamente. Não, até mesmo porque o CSA está só 3 pontos do Sampaio Corrêa, né? Uma vitória do CSA encosta no Sampaio Corrêa. Vale lembrar que foi o próprio CSA que outro dia tentou levar o Felipe Surian, né? Então o Felipe Surian precisa vencer esse jogo para mostrar para o CSA, eu não fui, mas eu continuo sendo o Felipe Surian, eu continuo fazendo um bom trabalho. No Sampaio Corrêa, o meio de campo do Sampaio Corrêa é muito forte, né? O Ferreira é aquele cara que consegue dar aquela proteção na zaga e chega muito bem, chega muito fácil ao ataque. Então o Sampaio Corrêa, a cada jogo, eles estão cada vez mais entrosados. Eu estou repetindo isso quase todos os programas que a gente está conversando aqui sobre o Sampaio. O Sampaio Corrêa, ele já demonstrou e já cravou o seu nome, a sua marca, né? O respeito que o Sampaio Corrêa impôs aos adversários, ou jogando em São Luís, ou jogando fora dos seus domínios. O Sampaio Corrêa é muito forte. Inclusive, o retrospecto do Sampaio é como visitante melhor do que como o próprio mandante, né? Então, assim, é um jogo que, além de conseguir avançar na tabela, somar mais 3 pontos muito importantes, dar uma estagnada ali no CSA, também vai reafirmar e mudar essa nomenclatura de mal mandante, né? O Sampaio Corrêa empata muito ou perde dentro de casa. E, detalhe, ele até conversou com a gente, comentou ontem pra gente que, assim, a proximidade do G4 ou o acesso à Série A depende dos jogos em casa. E se for isso, amanhã tem que vencer do CSA. Tem que vencer amanhã. Aí sim entra aquela pergunta que você fez no início, falando do Sampaio Corrêa. Para você vencer em casa, você teoricamente tem que propor o jogo. Mas Sampaio não quer propor o jogo. Vai dar a bola para o adversário, vai dar campo para o adversário para tentar superar o adversário nos contra-ataques. Então essa parece que vai ser a ideia de jogo do Sampaio Corrêa e precisa ganhar sim o CSA para pontuar em casa e pontuar fora de casa como vem pontuando. O Sport Goiás vai ficando por aqui, mas claro, tem que perguntar o placar para Tadeu. Tadeu tá acertando muito e quando ele não acerta, ele fica em cima do muro. Vamos lá. Juventude, Samas e Palmas. Eu não vou dar o placar, vou dar o time vencedor. Time vencedor? Juventude. Vai lá. É mais fácil pra ti, não quer te comprometer. O Imperatriz versus o 4 de julho. 4 de julho. Moto Clube de São Luís versus Guarani de Sovel. Moto Clube. Assim é muito fácil. Assim é muito fácil. Ó o Juninho ali, eu vou perguntar pra Juninho depois. Sampaio Corrêa versus CSA. 3-0 Sampaio. E agora no Sampaio tu fala. Não, Juninho, Sampaio Corrêa versus CSA. 2-0 Sampaio. Moto Clube de São Luís versus Guarani de Sobral. 3-0 Guarani. Guarani de Sobral vai dar no Sampaio igual batinho de criança. Beleza. Olha aí, ó. O Jacaré tá de boca aberta. Imperatriz versus 4 de julho. Juventude versus Palmas. Rapaz, segundo o Juninho, só o Motão da Massa que vai perder esse jogo, não acredito. O Jacaré. Vamos lá, Motão. O Sport Goiás vai ficando por aqui. Na segunda-feira estamos de volta com todo o raio-x da rodada e com certeza torcendo para a vitória, inclusive de todos os maranhenses, é claro.